No último vídeo, aprendemos sobre as leis, relações e equações de balanço que formam a base da modelagem. Hoje, vamos usar essas ferramentas para construir, passo a passo, modelos para sistemas hidráulicos que são muito presentes na indústria. A modelagem do sistema de tanque com descarga por gravidade começa com a definição das hipóteses fundamentais que guiarão o processo. Vamos assumir que o fluido é incompressível, o que significa que sua densidade não muda com a pressão. Além disso, o modelo levará em conta dois fenômenos principais: o acúmulo de massa de líquido dentro do tanque e a dinâmica do momento do fluido escoando na tubulação de saída. O primeiro passo é aplicar o princípio da conservação de massa ao volume do tanque. A equação do balanço de massa no tanque estabelece que a taxa com que a massa de fluido varia no tempo dentro do reservatório, representada pelo termo dTd/V, é igual à vazão de massa que entra, subtraída da vazão de massa que sai pela tubulação. O termo APVP representa a vazão volumétrica do fluido na saída do tanque. Nele, a variável AP corresponde à área da secção transversal da tubulação de descarga, ou seja, a área do buraco por onde o fluido escoa. A variável VP é a velocidade média do fluido enquanto ele passa por essa tubulação. Ao multiplicar a área pela velocidade, o resultado é a vazão volumétrica, que nos diz o volume do fluido que sai do tanque por unidade de tempo. Quando esse termo é multiplicado pela densidade, como em ρAPVP, obtemos a vazão máxima, que é a massa de fluido saindo por segundo. Esta equação descreve matematicamente como o volume de líquido e, consequentemente, o nível muda em função dos fluxos de entrada e saída. Então partimos do termo original, dρV sobre dt, que representa a taxa de variação da massa total de fluido dentro do volume de controle. Como tanto a densidade quanto o volume poderiam, em tese, variar com o tempo, aplicamos a regra do produto do cálculo. Isso nos dá a seguinte expressão. Aqui entram as hipóteses do modelo. Uma das hipóteses fundamentais é que o sistema opera com um fluido incompressível. Por definição, um fluido incompressível é aquele cuja densidade ρ é constante. Se a densidade é constante, sua derivada em relação ao tempo é igual a zero. Isso simplifica a expressão anterior, eliminando o segundo termo e nos deixando apenas com ρ dV dt. O próximo passo é relacionar o volume do líquido com a geometria do tanque. Para um tanque com paredes verticais e uma área de secção transversal constante, o volume do líquido é simplesmente essa área multiplicado pela altura do líquido. Portanto, temos a relação V é igual a A vezes H. Agora, substituímos essa relação geométrica na expressão que encontramos. O termo ρ dV dt se torna ρ d A vezes H dt. Como a área do tanque A é uma constante, podemos retirá-la da derivada, o que nos leva a ρA dH dt. Podemos cortar todos os ρ's da equação e ficamos com A dH dt é igual a QI menos APVP. O segundo passo da modelagem é aplicar o princípio da conservação de momento para o fluido na tubulação de descarga. A equação do balanço de momento na tubulação descreve como a velocidade do fluido na saída varia. O termo da esquerda representa a taxa de variação de quantidade de movimento do fluido. Esta variação é causada pela força resultante que atua sobre ele, composta pela força gerada pela pressão da coluna de líquido de altura H, que empurra o fluido para fora, menos a força de atrito, Φ, que se opõe ao movimento. O símbolo γ representa o peso específico do fluido. O peso específico é uma propriedade do fluido que descreve seu peso por unidade de volume. Ele é calculado multiplicando a densidade do fluido ρ pela aceleração da gravidade g. Portanto, γ é igual a ρ vezes g. No balanço de momento, o termo completo ρAPH representa a força total que a coluna de líquido com altura H exerce sobre a área da tubulação AP. Essa é a força hidrostática que efetivamente empurra o fluido para fora do tanque, iniciando
o escoamento. O termo MP representa a massa de fluido contida dentro da tubulação de descarga. Essa massa é o produto da densidade do fluido, ρ, pelo volume da tubulação, Vp. O volume da tubulação, por sua vez, é um valor fixo, determinado por sua geometria, comprimento e área da secção transversal. Como uma das hipóteses do modelo é que o fluido é incompressível, sua densidade ρ é constante. Portanto, como tanto a densidade do fluido quanto o volume da tubulação são constantes, a massa de fluido dentro da tubulação, MP, também é constante. É importante notar como isso afeta a equação do balanço de momento. Pela regra do produto, como acabamos de concluir que MP é constante, sua derivada é zero. Isso simplifica o termo do acúmulo de momento. Assim, embora a massa na tubulação seja constante, o momento não é, pois a velocidade Vp pode variar com o tempo. Para completar o balanço de momento, é necessário definir a força de atrito. Isso é feito por meio de uma relação constitutiva, que descreve o comportamento físico do atrito. A relação utilizada é Φ é igual a Kf/Vp², indicando que a força do atrito é proporcional ao quadrado da velocidade do fluido na tubulação, o que é característico de um escoamento turbulento. E ao coeficiente Kf, seu valor depende de fatores como a rugosidade da superfície interna da tubulação, a geometria da tubulação, seu comprimento e diâmetro, e as propriedades do fluido, como sua densidade e viscosidade. A combinação dessas equações resulta em um sistema de duas equações diferenciais, que são as equações resultantes, mostradas na tela. A primeira equação descreve a variação da altura h no tempo e a segunda descreve a variação da velocidade na tubulação Vp no tempo. Vamos considerar que a dinâmica do momento é muito mais rápida que a dinâmica do nível. Matematicamente, isso significa que o termo da derivada na equação de momento é considerado igual a zero. Com isso, a equação diferencial do momento se transforma em uma equação algébrica simples. A partir desta equação, podemos isolar a velocidade Vp, descobrindo que ela é proporcional à raiz quadrada da altura h. O passo final é pegar essa expressão para a velocidade Vp e substituí-la na outra equação, a do balanço de massa, que era a dT/dh é igual a QI menos APVP. Ao fazer esta substituição, eliminamos a variável Vp. Nessa equação final, o novo coeficiente K é simplesmente uma constante que agrupa todos os outros parâmetros físicos do modelo. Para simplificar a notação, permitindo simplificar o balanço de momento para uma relação onde a vazão de saída é diretamente proporcional à raiz quadrada da altura, um resultado clássico da hidrodinâmica. A nossa equação resultante, simplificada, a dH dt QI menos K raiz de H, é esta aqui. Para finalizar sua tarefa de casa, resolva esse exercício mostrado na tela da SES Gran Rio para um concurso da Petrobras.